Assistência de Gustavo Henrique. Emoção de Michael. Michael, ele se recupera. É o gol redentor. É o gol da redenção do garotão. Volta Redonda empatou no último lance do primeiro tempo. Gol de Bruno Barra. Foi o 6º gol na temporada que o Flamengo sofreu num lance que começou de bola parada. Hoje foi o time mais alto que nós colocamos em campo desde que nós estivemos aqui. Hoje nós tivemos os 2 zagueiros e o Arão, né? 2 zagueiros de ofício e o Arão, depois e mais o Pedro, que é um jogador também acima de 1,80 m. Pedro e Gabigol foram titulares juntos, mas o segundo gol do Flamengo não veio da troca de passes entre os 2 atacantes. Entrou em cena o Vitinho. Na rolada para Vitinho, canhota na bola, apontou, tirou, guardou! Flamengo 2-1. Um míssil, um torpedo, uma varada da entrada da área. Que canhonaço do Vitinho, camisa 11. A Taça Guanabara premia o clube de melhor campanha da primeira fase do estadual. E ela não poderia estar em melhores mãos. Denir, massagista do clube há 40 anos, foi homenageado pelo elenco do Flamengo. Sentiu gostinho de erguer o troféu numa cerimônia de premiação. Tá aí o Denir, uma figura, né, do futebol brasileiro, que foi a Copa do Mundo, enfim, é bacana o gesto dos jogadores do Flamengo. E aí, Lofredo, amanhã tem Flamengo e União La Calera, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, grupo G, o grupo do Flamengo. E aí teve uma época, Lofredo, que o torcedor do Flamengo, quando ia para jogos assim da Libertadores, sendo muito favorito, se preocupava. Dessa vez parece que o cenário é muito mais favorável que o normal. É verdade, os últimos 2 anos mudaram a percepção, não só do torcedor do Flamengo, mas do torcedor brasileiro em relação ao Flamengo na disputa da Libertadores. O Flamengo entra como favorito contra todas as equipes da América do Sul, em qualquer circunstância. Talvez se você for à Argentina, enfrentar um River e um Boca, vai equilibrar, mas acho que o Flamengo nesse momento é o melhor time da América do Sul, segue sendo, embora o Palmeiras seja o atual campeão, embora o River Plate esteja no cenário sul-americano firme há vários anos, o Flamengo, pelo o número de jogadores que você olha, a qualidade que tem no elenco, quando entra um jogo desse contra o Volta Redonda, que você pode misturar o time, criar alternativas, 2 zagueiros e Arão, Pedro e Gabigol jogando juntos, abre espaço para que outros atletas se desenvolvam, como foi o caso, tendo a oportunidade o Michael fazer o gol, o Vitinho também, são 2 jogadores que não são assim tão queridos pela torcida do Flamengo e são jogadores de composição de elenco, para você ter uma ideia, jogadores que poderiam ser titulares em vários times do futebol brasileiro, eles são de composição de elenco, muitas vezes não são primeira alternativa de substituição. Enfim, para mim é um time para continuar fazendo história. Já fez história, porque é campeão da Libertadores, é bicampeão brasileiro e está pronto aí para ser campeão carioca novamente. Tem a semifinal, é verdade, o Flamengo enfrenta normalmente o Volta Redonda, o Fluminense vai pegar a Portuguesa. É bem possível que tenhamos uma final Fla-Flu, e o Fluminense tem se mostrado em condição de enfrentar o Flamengo, então não dá para dizer que o Flamengo já é campeão carioca, mas está aí na disputa por mais uma taça, levanta outra taça, que é a Guanabara, que talvez não tenha tanta importância, mas tem uma relevância histórica, acho interessante, você está na disputa, você tem que estar para ganhar. E o Flamengo foi lá e terminou a primeira fase, a fase de classificação do Campeonato Carioca em primeiro, levantou a taça que tinha que levantar e está pronto aí para a disputa da Libertadores e do Campeonato Carioca. A gente viu imagens ali do treino do Flamengo, tá com a barriguinha o Rogério Senna, hein, Seria? Tá, né? Não é aquele Rogério, né? Também, né? Um shape. Não precisa mais jogar, né? Não precisa mais jogar. Se bem que se ele jogar no gol, eu acho que ele ainda é capaz de bater um bolão, pelo menos batendo falta, ele ainda é capaz de dar um certo resultado. Agora, Serieto, pode falar. eu estava vendo as imagens aqui, um fim de semana é no mínimo atípico, hein? Porque a gente acabou de ver um pouco mais cedo que o Muralha fechou o gol lá no Allianz Parque, pegou pra caramba. Agora no Flamengo e Volta Redonda, o Gustavo Henrique deu um passe de camisa 10, que o Everton Ribeiro não dá, tem tempo, e daqui a pouco a gente vai ver que o Rodinei brilhou no Inter. Que fim de semana, Serieto? Quem explica? O que explica é a qualidade dos campeonatos estaduais, né? Dos adversários dos campeonatos estaduais. Embora o Volta Redonda tenha feito um grande campeonato, uma grande Taça Guanabara e está aí na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aliás, eu acho que o campeonato estadual, o campeonato carioca para o Flamengo,
ele só atrapalha, porque o Flamengo, pela qualidade que ele tem, pelo time que ele tem, seja o time A, seja o time B, seja o time C, o Flamengo consegue ser melhor do que a grande maioria dos times que disputam o Campeonato Carioca. É claro que ele pode chegar numa final, por exemplo, contra o Fluminense, o Fluminense pode ser o campeão. É um clássico é clássico e vice-versa, como bem sabe o André Lofredo. Né? Mas em caso de tropeço, e a gente viu recentemente que o Vasco ganhou do Flamengo, que o Cruzeiro ganhou do Atlético Mineiro, então isso pode acontecer. No clássico, isso pode acontecer. Mas só atrapalha. Em caso de tropeço, se o Flamengo, por exemplo, não conquistar o campeonato estadual, é só dor de cabeça para o Flamengo, né? É meio que obrigação do Flamengo ganhar um campeonato estadual, tendo em vista a qualidade do Flamengo em relação aos adversários, né? Como disse o Lofredo, hoje na Libertadores, o Flamengo já é quase que favorito contra todas as equipes que disputa. O Flamengo foi lá contra o Vélez e ganhou na Argentina do Vélez, né? Que é um resultado muito difícil de acontecer. O Flamengo foi lá e conseguiu. O Flamengo é super favorito contra o Unión La Calera nesse jogo aí de amanhã. É super favorito, né? Se tropeçar vai ser uma grande zebra. E o Flamengo é muito favorito também na conquista do campeonato estadual. Se tropeçar, vai ser uma grande zebra e vai ser dor de cabeça para o Flamengo. União La Calera de Mago Valdívia, hein? Valdívia, ele mesmo, ex-Palmeiras, tá lá no União La Calera. E esse time do Flamengo, a gente falava de merecimento, Lofredo. Você levantou a mão para falar do Valdívia? Isso, o que torna o Flamengo ainda mais favorito. Quando a referência é o Valdívia. A essa altura, tantos anos depois, torna o Flamengo mais favorito. Tomou a corneta o Valdívia aí de graça do André Lofredo. Já pegou o Manquejo, o torcedor do Flamengo. Tem Christian Borja na LDU e agora tem o Valdívia no La Calera. Por merecimento, Lofredo, tem muito tempo que é muito fácil, né, escalar esse time do Flamengo desde 2019. Principalmente do meio para frente, né? Aquele quarteto com o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o Gabi e o Bruno Henrique. Mas o Everton Ribeiro, por momento, por merecimento, até pelo que está fazendo o Vitinho, por exemplo, está merecendo um banco, Lofredo? Então, é difícil você mexer num time quando o time está funcionando, né? Ainda que algumas peças estejam caindo de produção, mas você tem a expectativa de que esses jogadores, pela qualidade, pelo histórico que tem, deem um resultado. Eu acho que essa vaga, ela tem que ser tomada ao longo de um certo tempo. É muito diferente de você tomar uma posição de um jogador que não apresenta nada há muito tempo. O jogador que entra 2, 3 vezes, vai bem e ganha a posição. No caso do Everton Ribeiro, eu acho que há uma queda de produção realmente, mas pelo potencial que ele tem e pelo histórico que tem, se torna mais difícil para o jogador que vem do banco ganhar a vaga dele. O Flamengo tem várias opções, não diria que é só o Vitinho, não. Você pode pensar numa maneira de jogar com o Gabigol e com o Pedro, não tendo o Everton Ribeiro. Você fica com o Diego no meio-campo e até colocando o Arão para o meio-campo. Enfim, tem várias maneiras de se pensar para tirar uma peça. Você tem várias possibilidades, porque ainda que você não tenha um grande banco de reservas, você tem 3 ou 4 jogadores no banco de reservas que te dão essa possibilidade. Então não avaliaria só a opção do Vitinho. Acho que outras possibilidades têm que ser avaliadas, mas eu não tiraria assim um jogador logo de cara, principalmente no momento em que está tudo bem. Eu acho que pega mal com o grupo, inclusive. Amanhã, então, esse Flamengo do Rogério Ceni encara o Unión La Calera do Valdívia. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.